E aí, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, está preparado e preparada para a super premonição voltada para o Enem? Vem comigo! Área do retângulo. Nós temos o retângulo que é composto por base e altura, ok? Onde a fórmula é dada por base multiplicada por altura. Isso aí é para a gente dar aquela revisãozinha lá para a prova do Enem, para que você possa lembrar, né, da matéria que é na parte de geometria plana. Temos ainda a área do quadrado, que você pode visualizar aqui, onde você tem o lado do quadrado, ou seja, a área é dada por lado elevado ao quadrado, assim como a área do paralelogramo. Você tem a base, que é a parte deitada, a base sempre vai ser a parte deitada, e a parte em pé é a altura. Então você tem a área base multiplicada por altura. Temos ainda a área do triângulo, né? No caso, a área do triângulo, ela é metade da área do retângulo. Então você tem, num triângulo normal, onde você tem altura e base, no caso, a relação, você tem base multiplicado por altura, o resultado dividido por 2. Presta bem atenção nisso aqui. Temos também, por exemplo, se você tiver um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é dado somente por lados, ou seja, todos os lados do triângulo equilátero são iguais. Assim, você tem a fórmula lado elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Temos ainda assim, olha aqui, ó, presta atenção, losango. A galera lembra muito disso aqui como fosse uma pipa, uma raia, né, como é chamada aqui no Rio de Janeiro. Onde você tem a diagonal maior, que é a diagonal BC, e tem a diagonal menor, que é o lado AD, que é reconhecido por AD multiplicado por BC, e desse resultado você vai dividir por 2. Ok? Vamos embora? Se perdeu o foco, vem comigo, vamos lá. Ainda temos aqui, ó, trapézio, que é essa figura que você está vendo aí, onde você tem a base maior, que é a base de baixo, né? E a base menor, que está em cima. Né? No caso, são duas paralelas. E o que liga ela é a altura. Então, a relação é Bzão mais Bzinho, multiplicado pela altura, que eu chamei de A, e esse resultado dessa conta toda, dividido por 2. Então, toda vez que você for calcular a área do trapézio, vai ser Bzão mais Bzinho, resultado multiplicado pela altura, e o resultado de tudo isso, meu Deus do céu, dividido por 2, ok? Temos ainda a área de um polígono regular, que você pode ver na figura, um polígono regular onde possui todos os lados iguais, e o A ali sendo o apótema desse polígono, e o L o lado desse polígono, né? No caso, quando você tem N números de lados de um polígono, você pode fazer a fórmula P vezes A, ou seja, o semiperímetro desse polígono regular multiplicado pelo apótema, ok? Desse polígono, ok? Se você tiver 2P, que no caso nesse caso aí, é o perímetro, então o semiperímetro vai ser N vezes A dividido por 2, que vai ser o semiperímetro desse polígono, entendeu? Compreendeu? Então, já sabemos, o A é o apótema deste polígono. E 2P é o perímetro deste polígono, como você pode visualizar aqui nesta figura. Ainda temos algumas situações importantes com relação à área do triângulo, ok? Onde você tem um triângulo escaleno, ou seja, com todos os lados diferentes desse triangulinho aqui, você vai calcular o semiperímetro desse triângulo. Ou seja, A mais B mais C dividido o resultado por 2. Vou repetir para você gravar, caso você esteja aí desatento. A mais B mais C, esse resultado todo dividido por 2. Logo, você vai utilizar depois, quando você achou o semiperímetro desse triângulo, você vai calcular a fórmula de Heron, que você vai calcular
a área desse triângulo aí, que eu chamo de triângulo qualquer, ok? Porque temos triângulos isósceles, temos triângulos equiláteros, e esse triângulo é um triângulo qualquer, que vai ser P vezes P menos A, P menos B e P menos C. E temos uma outra formulazinha aí para você encontrar a área do triângulo, que você pode calcular um lado vezes o outro, vezes o ângulo que está no meio, que é a fórmula 1 meio vezes A vezes B, ou seja, um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo dividido por 2. Porque esse 1 meio você vai dividir o resultado dessa multiplicação por 2. Ainda temos uma outra fórmula para o triângulo. Olha só como é que o triângulo tem uma diversidade aí de utilizar fórmulas para calcular a sua área. Você tem, por exemplo, esse triângulo onde você tem o círculo que está inscrito. Inscrito quer dizer dentro. Circunscrito é fora. Você tem o A, né? Você tem o B e você tem o raio com relação a essa figura. Então, a fórmula é P vezes R, ok? Ou seja, o semiperímetro vezes o raio desta figura dada aí. Temos ainda a fórmula da área do setor circular, onde você tem essa circunferência aí, ok? E esse pedacinho de pizza. Deu até fome agora, cara. Vou até pedir uma pizza daqui a pouco. Onde a área é dada por πr² alfa sobre 360 graus, ok? Então você utiliza essa fórmula para conseguir calcular a área do setor circular de uma circunferência. Temos ainda a área da coroa circular. Presta bem atenção, coroa circular. Coroa não é aquela senhora não, beleza? Coroa aqui da circunferência. Onde você tem AC, que é o raio maior, e AB, que é o raio menor. E a fórmula dada é R² menos Rz² π, para você poder calcular essa parte aí sombreada, ok? Bora fazer um exercício para que a gente possa conseguir entender essa matéria. Vem comigo! Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, de 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Aí temos aqui ABC, MN. A região demarcada pelas estacas AB e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde... Então, olha só, você tem essa área aqui, no caso que já está pintada. No caso de A até C, você tem 4. Né? Vou chamar de 4 aqui. Vou colocar o número aqui de A até C. Então, eu vou chamar o AC de 4. Ok? Logo, vou chamar o meu AB de 3. Professor, mas o problema não fala aqui quanto vale. Você pode chutar um valor que você quiser e no resultado você sempre vai encontrar a mesma coisa. Então, veja bem, se aqui é 4, no caso NC vale 2, ok? Nesse caso, como ele falou no problema, aqui vai ser metade, então aqui vai ser 1,5. Então, nós temos a seguinte situação, que a área do triângulo ABC ela é dada por 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12. No caso é base vezes altura, ou seja, o triângulo ABC, que é o grande, de A até C vale 4. Então, eu fiz base multiplicado por altura, dividido por 2, que no caso vai dar 6 unidades de área. Se nós pegarmos o triângulo, nesse caso, CMN, nós teremos 1,5 vezes 2 dividido por 2. Eu posso cancelar esse com esse, vai ficar 1,5.
Observa que se eu fizer 6 menos 1,5, ou seja, o que eu tenho no triângulo ABC menos o triângulo CMN, eu vou encontrar essa área. Ou seja, tem a área do triângulo inteira, que eu disse que vale 4, eu inventei o número, podia ser 10, 20, quanto você quiser, e a altura vale 3. Para encontrar essa parte pintada, no caso eu vou fazer a área do triângulo maior menos a área do triangulinho, que eu chamo de triângulo menor. Eu vou achar 4,5. Observa que esse 4,5, na verdade, é 3 vezes 1,5. Ou seja, 3 vezes o triângulo CMN. Ou seja, o triplo da área do triângulo MNC, conforme descrito. Eu joguei qualquer número. Professor, mas se eu jogasse um valor ali, tipo assim, 4,5, daria a mesma coisa? A mesma coisa, não muda nada. Entendeu? Compreendeu? Então você pode trabalhar aí com números que você quiser para poder conseguir calcular esta figura geométrica plana aí. Partiu? Então vem comigo. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Ou seja, AP e QC vale 1/4. Né? Para confeccionar o vitral são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30. Então, a parte sombreada custa R$30. Né? E a outra para a parte mais clara da região APBDA, ou seja, a parte branca, né? E PCDBCDQB, que custa R$50. De acordo com esses lados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, veja bem, esses lados aqui valem 1/2, né? Porque no caso ele falou que vale metade. Então, aqui também é 1/2. 1/2, né? Então, aqui é 1/2. Esse pedacinho que eu vou dividir aqui para você ver, ó, conforme diz que vale 1/4, né? Então, aqui vale 1/4 e aqui vale 1/2. Ok? Então, a gente precisa calcular, né? No caso, essas partes aí, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de parte escura. Como é que a gente pode fazer isso? Você tem esse triângulo aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Então, você tem 1/2 base vezes altura, no caso, dividido por 2, que também é 1/2. Coloque isso na sua cabeça. Então, você vai ter 1/8. Sendo que as partes escuras são 4 pedaços. Então, você vai multiplicar por 4. Simplificando, 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, essa parte escura vale 1/2. Sendo 1/2 a parte escura, vou colocar aqui, escura, né? Essas partes de fora. Né? Botar até de fora. Vale 1/2 essa área aí. Ok? Deixa eu apagar aqui. E vamos calcular o restante ali. Você ainda tem essa parte de dentro ali, né? Você tem essa parte aqui, ó, para calcular também. Que você tem 1/4 aqui e 1/2. Então, você faz 1/4 multiplicado por 1/2. Base vezes altura. No caso, seria dividido por 2. Você pode multiplicar por 1/2. Então, você vai ter aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1/16. Sendo que você tem, que no caso eu só multipliquei esse pedaço aqui, você tem 4 pedaços. Então você pode fazer aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1, e 16 por 4 dá 4. Então no caso é 1/4. Então você tem 1/2 mais 1/4, que é a parte escura. Então calculando isso aí, você vai ter aqui, ó, por exemplo, o MMC entre 2 e 4, né? Se eu fizer aqui rapidinho no cantinho da folha, dividido por 2 dá 1,
4 por 2 dá 2, por 2 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, MMC vale 4. 4 dividido para 2 pessoas, 2. E 4 dividido para 4 dá 1. 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 1, 1. E aqui 4. Logo, o total da parte escura é 3 quartos. Nesse caso aí, acabou? Não, não acabou. Você tem que calcular a parte clara. Aí vamos lá calcular a parte clara. Vou até mudar aqui de cor para você poder conseguir entender essa situação aqui. Porque é uma figura muito legal e muito divertida de calcular também. É claro, tem uma dificuldade interessante. Você tem aqui um quadrado, veja. Um quadrado de lado, 1 meio. Então, você tem 1 meio. Ok? Ao quadrado. Porque você está tratando ali de área do quadrado. Aí você tem esse pedaço aqui, ó. 1/4 vezes 1 meio. Tá vendo? Que é esse pedaço aqui, ó. Então, você tem... Não é mais, né? Deixa eu só tirar esse mais, colocar menos. Vou até fazer aqui do outro lado. Você vai ter... No caso, 1 meio elevado ao quadrado. Aí você tem menos a área dessa figura pequenininha. 1/4 vezes 1 meio vezes 1 meio. Por que 1 meio, professor? Base multiplicado por altura dividido por 2. Se é dividido por 2 e estamos tratando de fração, eu posso colocar vezes 1 meio para substituir o dividido por 2. Menos... Agora eu vou tirar essa área aqui. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Ué, professor, por que vezes 1 meio? Base vezes altura não seria dividido por 2? Então, esse pedacinho aqui, de vez eu colocar dividido por 2, eu faço vezes 1 meio. Então, você vai ter, no caso, 1 meio ao quadrado vai ser 1/4 menos 4 vezes 2 vezes 2, 16. Então, 1/16. Por que 1/16? 1 vezes 1 vezes 1. Menos 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. E o 1 multiplicado em cima não muda nada. Então, eu tenho 4, 16 e 8. Se você efetuar o MMC vai ser 16. Então, 16 dividido por 4, 4. 16 dividido por 1, 16. 16 dividido por 8, 2. Então, você tem 4 menos 1 menos 2 sobre 16. 4 menos 1, 3. Menos 2, 1/16. Até que, enfim, calculamos. Só que a gente calculou uma figura só. O que a gente tem que calcular? Mais 4 figuras. Aqui nós tínhamos mais 3. Então, é só multiplicar por 4. Que aqui você cortou... Vai dar 4, então vai ser 1/4. Ok? Então, na parte branca, você tem 1/4. E como é que a gente vai fazer a conta aí para achar o resultado dessa situação toda aí? A gente vai fazer, no caso, a multiplicação. Veja bem, a parte sombreada é R$30 que ele cobra. A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, bem rapidinho. Vamos fazer de outra cor. Se 1 metro quadrado equivale a R$30, né, da parte pintada, que é 3/4, eu quero saber x. Multiplica cruzado, nós teremos x é igual a 3 vezes 30 dividido por 4. 3 vezes 30, 90, dividido para 4 pessoas, a gente vai encontrar R$22,50. Se a gente calcular agora a outra situação, deixa eu colocar aqui, parte escura, a gente vai ter R$22,50. Agora vamos mudar aqui de novo. Vou apagar aqui tudo, para que a gente possa ter uma visão aqui interessante. É isso aí, bora Enem aqui, fazendo aqui com o professor Tiago, ok? Vamos lá. Nós temos agora que calcular a parte branca. A parte branca era 1/4. Se 1 equivale a 50, de 1/4,
eu quero saber x. Multiplicou cruzado, x é igual a 50 vezes 1 dividido por 4. 50 vezes 1, 50, dividido por 4, a gente vai encontrar R$ 12,50. Então é só somar R$ 12,50, que a gente vai encontrar nesse resultado R$ 35,00 aí. Neste caso, alternativa B. Que bagunça meu cálculo, gente. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. Você tem aqui, ó, marcando aqui, ó, R$ 35,00, que é aí a nossa resposta. Tá certo? Não perde o foco não e vem comigo. Vamos embora! Um agricultor vive da plantação de morango que são vendidos para uma cooperativa. A cooperativa faz um contrato de compra e venda no qual o produto informa a área plantada. Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de morango são plantadas no centro de uma área retangular de 10 centímetros por 20 centímetros, como mostra a figura. Atualmente, sua plantação de morango ocupa uma área de 10.000 metros quadrados, mas a cooperativa quer que ele aumente a sua produção. Então você tem a figura, né, que é 20 por 10 e 20 por 10, ok? Para isso, o agricultor deverá aumentar a área plantada em 20%, mantendo o mesmo padrão de plantio. O aumento em unidade no número de mudas de morango em sua plantação deve ser de... Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente tem que, no caso, colocar essa proporção e transformar em metros. Então, fazemos, ó. Se eu tenho 10 centímetros, sendo 1 metro 100 centímetros, eu faço 10 dividido por 100, que eu vou ter 0,1. E a mesma coisa com a outra medida, 20 dividido por 100, que é 0,2. Então, a área vai ser 0,1 multiplicado por 0,2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0 vezes 0, 0. Então, a nossa resposta vai ser 0,02, no caso, metros quadrados. Como a gente tem aqui 10.000 metros quadrados, a gente vai fazer 10.000 dividido por 0,02, porque ele quer manter a mesma proporção de produção. Então, nós temos 500.000 aqui. Sendo que ele quer aumentar 20% nessa proporção, porque se você tem 0,02, você tem 500.000 ali. Você vai multiplicar, né? No caso, 100% mais 20%, ou seja, o total que eu tinha somado com 20%. Então, a gente vai ter 120%, que na verdade vai ser 500.000 multiplicado por 120 dividido por 100. Cancelou 0. Logo a gente faz, né? No caso aqui nós temos 5.000, né? 5.000 vezes 120, que nós iremos encontrar 600.000. Que no caso, quando eu tinha aquela área determinada ali, né? Eu tinha 500.000 em produção de mudas de morango. Agora, aumentando 20%, eu tenho 600.000. Logo fazemos 600.000 menos 500.000. É bem óbvio, né? Então é 100.000 ali na produção, que foi o aumento em unidades da produção de mudas dentro dessa situação. Então, alternativa C desta questão. Compreendeu? Entendeu? E não perde o foco não e vem comigo.